Graça e paz, irmãos. Como os irmãos bem sabem, nós estamos vivendo momentos difíceis, cumprindo nossa quarentena, afastados da presença uns dos outros, porém jamais afastados da presença do nosso Deus. Como eu já disse num vídeo anterior, nós fomos chamados para viver para a glória de Deus nesse tempo. E antes de compartilhar a reflexão da palavra de Deus de hoje, eu quero dizer aos amados que eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês, porque vocês têm dado exemplo para os evangélicos, vocês têm feito sua parte no sentido de preservar vidas preciosas, não apenas as de vocês, dos seus familiares, mas também da sociedade ao nosso redor. Esse momento é difícil, é delicado, porém é importante. E você tem feito sua parte e que Deus abençoe a sua vida e também a sua saúde nesse processo. Texto que quero refletir contigo se encontra no Evangelho de Mateus, Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 12 ao 23, que diz assim: Ora, ouvindo Jesus que João fora entregue, retirou-se para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que estava em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes raiou a luz. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando ao longo do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, pois, deixando imediatamente as redes, o seguiram. E passando mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e os chamou. Estes, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades dentre o povo. Meus irmãos, nós estamos na campanha de missões mundiais. Quando nós interrompemos nossas atividades coletivas na igreja, nós tínhamos iniciado a nossa campanha. E nesse espírito missionário, eu quero, nessa noite, compartilhar com todos sobre o sucesso da missão de Jesus. Esse é o tema da reflexão que eu quero considerar contigo nesse momento. O sucesso da missão de Jesus. Que o Senhor nosso Deus abençoe sua palavra lida e aplique essa palavra em cada coração. Os amados, antes de tudo, tenho a dizer que Jesus, sem dúvida, ele é o missionário por excelência. Afinal,
ele deixou o seu trono de graça e glória no céu e veio à terra para cumprir a sua missão. E Jesus, ele fazia com sucesso tudo no cumprimento da sua missão. Se eu pegar como base o versículo 23, o último trecho que nós lemos da palavra de Deus, nós vemos que Jesus, ele ensinava, ele pregava e ele curava, com sucesso no cumprimento da sua missão. E pensando na missão de Jesus, a primeira coisa que eu vejo nesse texto sobre essa missão, a missão de Jesus, é que ela trouxe esperança aos desesperados. A missão de Jesus trouxe esperança aos desesperados. Como já disse, Jesus curava com sucesso. Versículo 16 chama minha atenção porque diz: o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, a estes raiou a luz. Olha a situação que o trecho do Evangelho nos apresenta. Falando do povo judeu naquela época, e nós podemos traçar um paralelo com nós hoje. O povo que estava em trevas. Quantos hoje não estão nessa situação em trevas? E diz mais, diz que eles estavam sentados na região da sombra da morte. Quando diz que estavam sentados, eu fico pensando em nós. Nesse momento, sentados. Nesse momento, confinados na quarentena. Nesse momento, inertes, sem ter o que fazer. Uma situação completamente, definitivamente desesperadora. E digo mais, o governo da época não era capaz de trazer nenhuma esperança. A religiosidade da época, estamos falando de um povo muito religioso, também não trazia nenhuma esperança. Medicina, então, nós vemos em trecho do Evangelho que os médicos lucravam com o sofrimento alheio, mas também não podiam trazer nenhuma esperança. Mas a palavra diz que o povo que estava em trevas, ele viu uma grande luz. Porque se as autoridades religiosas, civis ou científicas não traziam nenhuma solução, não traziam nenhuma esperança, no versículo 23 nós lemos que Jesus curava toda sorte de enfermidades e doenças entre o povo. Nós vemos que a situação daqueles indivíduos, daquele povo, daquela nação, era uma situação desesperadora. O desespero era um companheiro constante daquelas pessoas. Em meio ao desespero, Jesus se apresenta como sendo a única esperança. Meus amados, nesse momento em que nós estamos vivendo uma situação desesperadora, uma situação de inércia, como diz a palavra de Deus aqui, eu vejo uma oportunidade. Uma oportunidade de todos reconhecerem que Cristo é a nossa única esperança. Muitos que estavam sentados na região da sombra da morte, que viviam em trevas, viram em Cristo a sua única esperança. E a primeira lição que dá a reflexão desse momento é essa, que é preciso reconhecer
Jesus Cristo como única esperança. Aproveite esse momento de confinamento para reconhecer que Jesus é a única esperança. Você reconhece? Essa é a primeira lição que eu posso tirar da palavra de Deus, dessa reflexão. Mas, em segundo lugar, eu vejo que a missão de Jesus, ela inaugurou na terra o reino do céu. Jesus, ele também pregava e pregava com sucesso. Versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, ele pregava o evangelho do reino. E a mensagem do evangelho e a mensagem de Jesus é uma mensagem de arrependimento. Não estranhe, amados, porque antes de Jesus pregar o arrependimento, João Batista, lembrando que o nosso texto ele iniciou lá no versículo 12, que João ele foi preso. E até ser preso, João, o Batista, ele pregava uma mensagem de arrependimento. Após o ministério terreno de Jesus, após a crucificação, após a ressurreição, quando Jesus subiu aos céus, ele deixou a sua igreja. E os apóstolos, liderança da sua igreja, os pregadores da sua igreja, os missionários da sua igreja, começaram a pregar uma mensagem de arrependimento. Sabe por quê, meu querido? Porque sem arrependimento não há perdão. Sem arrependimento, ninguém entra no reino dos céus. Jesus começou a pregar e a dizer, versículo 17, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sem arrependimento, ninguém entra no reino de Deus. Sabe o que as multidões, quando ouviam essa mensagem, faziam? No momento sofrido, no momento difícil, no momento complicado em que elas se encontravam, elas se arrependiam. E nessa hora eu vejo uma outra oportunidade para o nosso tempo. Para o momento em que vivemos. A lição prática dessa passagem, desse ponto, é que é preciso entrar no reino de Deus através do arrependimento. Será que esse não é o momento de parar, de refletir e de se arrepender? Jesus disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem que Jesus trouxe. Essa é a mensagem para hoje. Essa é a mensagem para agora. Sem arrependimento, não há perdão. Sem arrependimento, não há salvação. Não há. É preciso entrar no reino do céu através do arrependimento. E finalmente, meus queridos, quero dizer que a missão de Jesus, ela foi capaz de transformar vidas. Jesus, ele ensinava e ensinava com sucesso. Versículo 19 me chama a atenção que quando ele encontra os seus primeiros discípulos, disse-lhes, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Cristo ensinava para transformar vidas. Pedro e André, eles eram apenas pessoas comuns. Tiago e João também eram apenas pessoas comuns. Jesus, além de salvar as suas vidas,
transformou-os nos famosos apóstolos que hoje eu e você conhecemos. Mas uma coisa eles fizeram. Ao ouvir o ensinamento de Jesus, e olha que Jesus não ensinava apenas algumas pessoas, ele ensinava multidões. Mas esses 4 e outros que vieram após ele, eles aprofundaram o seu relacionamento com o Mestre Jesus. Por isso que Jesus os ensinou para transformar vidas. Por isso que Jesus mudou profundamente e completamente as suas vidas. Porque eles se aprofundaram no relacionamento discipulador com o Mestre. Porque eles investiram nesse relacionamento. Meus amados, nós estamos confinados, nós estamos em quarentena e talvez muitas pessoas dentro das suas casas não sabem o que fazer para matar o tempo. Eu quero dizer que você tem uma oportunidade. Agora que você tem tempo, talvez tempo sobrando, invista no relacionamento discipulador com o seu Mestre, Jesus. Aprofunde o relacionamento com o Senhor. Invista mais do seu tempo, o tempo que você tem à sua disposição agora, nas suas orações. Invista mais do seu tempo, o tempo que você tem agora, no conhecimento do Evangelho. Pega o Evangelho de Marcos, que é menorzinho, procura ler. Quem sabe, durante esse tempo, você vai ler todos os Evangelhos. Quem sabe, durante esse tempo, você vai sair dessa quarentena lendo todo o Novo Testamento. Enfim, é uma oportunidade. Aproveite a oportunidade. Porque é preciso investir no relacionamento discipulador. Se você quer ter sua vida transformada por Jesus, então faça como Pedro, André, Tiago e João. Invista no relacionamento discipulador. Invista o seu tempo, o tempo que você tem à sua disposição agora, para aprofundar esse relacionamento. É preciso fazer isso. É preciso investir no relacionamento discipulador. É preciso entrar no reino do céu através do arrependimento. E é preciso reconhecer que Cristo é a única esperança. Que Deus abençoe a todos.